Então, pessoal, agora a gente vai aprender como é que faz decomposição de vetores. Se você tiver um vetor em que você sabe o módulo do vetor e o ângulo que ele faz com o eixo x, você consegue saber quais são as componentes dele. E da mesma forma, se você tiver as duas componentes, você consegue saber qual é o ângulo que ele faz com x. Então a gente vai tentar destrinchar agora como é que isso funciona. Então eu tenho um vetor u que parte de 0 e vai até esse ponto aqui que eu não sei quanto é no meu eixo. Mas eu sei quanto é que mede o vetor, partindo daqui para cá. Ou seja, eu sei quanto é o módulo do vetor. Eu também sei qual é o ângulo que esse vetor faz com o eixo x. Então, esse ângulo alfa aqui eu também conheço. Então, como é que eu encontro a componente x e a componente y dele? Primeiramente, o que é a componente x e a componente y? A componente x vai ser o vetor que parte de 0 e fica no eixo x até chegar a esse comprimento aqui, que é o comprimento que está abaixo do final do vetor. Então o componente x é esse. O componente y é a mesma coisa, só que em y. Ele parte de 0 e vai até aqui em cima. Então ele permanece no eixo y. Essas são as duas componentes. Esses dois componentes formam um vetor u. Então, o que eu estou dizendo é que o vetor u é o x na base i mais o y na base j. Tá? Em x eu tenho esse valor, o x, e em y eu tenho esse valor, o y. Se eu pegar a componente y e transladar ela para cá, você vai ver que ele vai formar um triângulo retângulo. Afinal, a componente y está no eixo y e o eixo y é perpendicular ao eixo x. Então aqui fica um triângulo retângulo. O x, o y. E aqui forma um ângulo alfa. Então, se você lembrar da trigonometria, você pode dizer que o y, que é esse valor daqui até aqui, dividido por um módulo, que é esse valor daqui até aqui, que é o u, é igual ao seno desse ângulo alfa. Certo? Cateto oposto por hipotenusa. Então, o y por u é igual ao seno de alfa. Se eu pegar esse u e passar multiplicando, eu vou encontrar que o y é igual a u seno de alfa. Ou seja, a componente do vetor u em y é igual a u seno de alfa. Da mesma forma, a componente em x. O x dividido por u é cateto adjacente por hipotenusa. Cateto adjacente por hipotenusa é cosseno. Então, o x por u é igual a cosseno de alfa. Portanto, o x é igual a u cosseno de alfa. Ou seja, a minha componente do vetor em y é igual ao módulo do vetor em y vezes o seno de alfa, e a componente de x de um vetor u é igual ao módulo do vetor u vezes o cosseno de alfa. Se eu fizer o y dividido por o x, eu vou ter o seno de alfa dividido por o cosseno de alfa. O seno de alfa dividido por o cosseno de alfa, esses dois u's multiplicando aqui, a divisão dos dois dá 1. Então eu posso cancelar os dois. Então eu vou ter seno de alfa dividido por cosseno de alfa. Seno de alfa dividido por cosseno de alfa, se você lembrar, seno por cosseno do mesmo ângulo dá tangente do ângulo, tangente de alfa. Então você encontra também outra relação, que é tangente de alfa é igual a o y por o x. Pronto, essas três relações aqui são muito importantes. A componente em y de um vetor é igual ao módulo dele vezes o seno do ângulo que ele faz com o eixo x. A componente de x de um vetor é igual ao módulo do vetor vezes o cosseno do ângulo que ele faz com o eixo x. E a tangente do ângulo que ele faz com o eixo x é igual a componente de y dividido pela componente de x. A última relação
Se vocês lembrarem, seno de alfa, seno de um ângulo ao quadrado mais o cosseno de um ângulo ao quadrado é igual a 1. Isso é outra relação trigonométrica. Se eu fizer o x ao quadrado mais o y ao quadrado, eu vou ter que isso é igual a o x é o cosseno de alfa. Tudo isso ao quadrado. O y é igual a u seno de alfa. Então, eu tenho que o x ao quadrado mais o y ao quadrado é igual a u cosseno de alfa ao quadrado mais u seno de alfa ao quadrado. Esse ao quadrado aqui é distribuído para esses dois. E esse quadrado aqui também. Então eu vou ter o x ao quadrado mais o y ao quadrado é igual a u ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de alfa mais u ao quadrado vezes seno ao quadrado de alfa. O ao quadrado é comum aos dois aqui, então eu posso fazer isso ainda. O x ao quadrado mais o y ao quadrado é igual a u ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa. Se você lembrar, pela relação trigonométrica fundamental, seno mais cosseno, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Da mesma forma, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado também é igual a 1. Então isso aqui é igual a 1. 1 vezes u ao quadrado é u ao quadrado. Ou seja, a última relação, para finalizar nossa aula, diz que u ao quadrado é igual a o x ao quadrado mais o y ao quadrado. Ou seja, o quadrado do módulo de um vetor é igual à soma dos quadrados das componentes desses vetores.